hoje nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes na sociologia, mas que também não deixam de ser importantes para o estudo histórico, tá? Porque eles vão perpassar todas as nossas conversas sobre história, sobre sociologia, sobre filosofia, tá? Isso é muito importante. Esses dois conceitos são importantes demais para a gente conseguir compreender como que o nosso mundo atual se formou e como que as desigualdades acabaram também chegando a esse nível tão extremo, tá? A gente pode entender a partir desses conceitos até algumas falas que a gente produz e reproduz nesse momento, tá bom? O primeiro desses conceitos é o conceito de etnocentrismo e o segundo é a ideia de relativismo cultural, tá? O etnocentrismo, ele é a ideia basicamente de um grupo étnico ou uma etnia ou uma cultura no centro de tudo. Então essa cultura seria o centro e o resto seria visto como algo, vamos dizer, perigoso ou estranho, esquisito, tá? Seria uma ideia mais assim de o meu é o correto e o do outro é o estranho, é o errado, é o meio esquisitinho. Esse conceito, pra gente entender primeiro o que é etnocentrismo, a gente precisa entender o que é esse prefixo etno, tá? E é muito importante isso, tá? Esse prefixo etno, ele vem da ideia de etnicidade, tá? Do conceito de etnicidade, de pertencimento a um grupo étnico. Por que eu botei grupo assim? Porque sociologia é meio complicado, tá? Assim, você já deve estar sabendo, né? A gente já está estudando sociologia há um século. Sociologia é complicado, seus termos são complicados. Então, quando a gente fala grupo em sociologia, a gente quer dizer que são pessoas que têm relações entre si e que geralmente se conectam, tá? Mas não necessariamente um grupo étnico se conecta ali diretamente, tá? Então a gente prefere chamar mais pelo termo de, vamos dizer, comunidade étnica ou, entendeu? Ou de algo que não seja grupo. Mas ficou, né, conhecido, basicão aí, essa ideia do grupo étnico, não tem problema de você utilizar isso. Se você quiser ser sociologicamente corretíssimo, que, porra, ninguém é, mas se você quiser ser sociologicamente corretíssimo, você utiliza a ideia de etnicidade, tá? Etnicidade é a ideia, essa é a coisa mais ampla que vai tirar da ideia do grupo, né? Só daquele grupo, daquela coisa perto ali e tudo mais, tá? Então, o que é essa etnicidade ou essa coletividade étnica, pra você ser corretinho, tá? Isso aí, se eu fazer uma provinha, um vestibular, uma coisa assim, então fazer uma redação, mete coletividade étnica, a galera fica, meu Deus, que é isso? Quem é essa pessoa? Mas aí tu tem que saber explicar, né, meu filho? Então aí é complicado, tá? O que é isso? O que é essa etnicidade? Etnicidade se refere a uma cultura ou a um estilo de vida comuns, que se reflete na linguagem, maneira de agir, forma institucional religiosa, isso é muito importante, e também na cultura material, na música, na literatura, na arte, tudo isso é a etnicidade. A etnicidade, então, seria uma partilha, né? O que uma comunidade, uma grande coletividade partilha em relações a termos culturais e a estilo de vida, tá? Essa ideia do étnico, ele pode vir também, por isso que eu falei aqui, né, vinculado à questão religiosa, porque você tem alguns né, grupos ou coletividades étnicas que são vinculadas diretamente à religiosidade, tá? Mas a sua origem, por exemplo, quando a gente vai falar dos grupos judaicos hoje em dia, você acredita que essa vinculação seja diretamente pela religião, mas não, tá? Não é uma vinculação exclusiva na religião. Ela já vem lá desde os primórdios, lá desde o início dessa comunidade judaica. Ela era uma comunidade étnica, uma coletividade étnica pela partilha de práticas culturais em comum, tá? A religiosidade foi, vamos dizer assim, um dos grandes pilares, foi e continua sendo, mas não é o único, tá? Isso é muito importante. Então, beleza, né? Esse conceito de etnicidade ou de coletividade étnica ou grupo étnico, aí fica aí ao seu critério, tá? É exatamente isso, é essa partilha de um estilo de vida, de uma cultura material, de uma cultura imaterial, de uma religiosidade. Tudo isso é muito importante, tá?
E essa etnicidade, essa ideia étnica vai construir e vai constituir muitas das vezes a coesão dentro de uma sociedade. A coesão lá da ideia do Durkheim, tá? Daquela ideia do que faz essa sociedade virar social mesmo. O que faz com que isso se torne, essa coletividade se torne uma coletividade, de fato, tá? É justamente, geralmente, né, essas proximidades étnicas, tá? Nem sempre essa ideia do étnico é uma ideia, ai meu Deus, ele é diferente de mim, então é diferente, papá. Não é também assim, tá bom? A gente às vezes tem uma visão de que, nossa, construir etnicidades diferentes pode causar grandes problemas e que nós vamos entrar em guerras e conflitos e por isso que os conflitos acontecem. Calma, tá? Tem que dar uma respirada um pouco, porque a pessoa tá muito ansioso. Não precisa disso tudo, tá bom? A gente vai entender direito o que é isso, da onde que parte o etnocentrismo, tá? Alguns autores da sociologia acreditam que o etnocentrismo ele já está presente, que essa ideia do etnocentrismo ele já está presente já na própria construção dessa coletividade étnica. Porque quando a gente constrói uma coletividade, a gente tem algo em comum. E o que não é em comum com a nossa coletividade está de fora. Você vai estranhar o que está de fora. Vai olhar e vai falar, ok, eu não faço isso aqui, mas o fulano faz isso lá. Até aí, tudo bem. Até aí você só tá causando um estranhamento. Você só tá olhando pro outro e reconhecendo que existe um outro. Existe um eu aqui, na minha coletividade étnica, existe um outro aqui, na outra coletividade étnica dele, e ok. Deveria ser assim. Porém, o que acontece geralmente é que essa vinculação ela acaba se tornando um pouco mais, vamos dizer, exacerbada, né? Um pouco mais violenta às vezes e exacerbada na sua maioria, tá? Dos casos. E aí a gente cai no caso do etnocentrismo mesmo, que é o etnocentrismo violento, tá? A ideia é que o etnocentrismo ele já existe, né? Ele existe de certo modo, mas que ele, da sua forma exacerbada, ele constitui uma cegueira para diferenças culturais e a tendência de pensar e agir como se essas diferenças não existissem. Então, quando você está falando de etnocentrismo hoje em dia, você está falando justamente dessa ideia de que essas pessoas acabam se formulando, né, e formulando a sua identidade a partir de uma diferença radical, em que o outro é justamente, não só o outro de, ok, existe um outro, existe uma outra idade aqui, existe uma outra forma de vida e tá tudo bem. Não, ele vai pensar em que existe um outro e que esse outro é um rival, tá? É algo extremamente ruim e esse cara e essa comunidade são cegos. É uma cegueira cultural, ele é cego para observar que existem diferenças e que essas diferenças existem. Não importa como você vive e como fulano vive. O que importa é que existe a diferença e que você, na sua coletividade, deveria entender que, para preservar a sua própria coletividade, é necessário preservar a coletividade do outro, tá? Que é diferente de você. E é reconhecer esse outro como algo não como algo não ruim mesmo, tá? Como não se fosse uma coisa ruim, mas como se fosse apenas uma diferença. Só que acabamos até tendendo aí, né, para uma relação que você pode relacionar isso ao ego e tudo mais, é como se fosse uma inflamação desse ego, né, um ego coletivo. Esse ego coletivo acaba levando a gente a acreditar que essas formas de vida diferentes são totalmente, podemos dizer, primitivas. E aí você começa um problema danado dentro do pensamento coletivo. E aí a gente vai pensando, né? Caraca, mas aí se eu vivo numa sociedade, eu sempre vou enxergar o outro como estranho, como ruim? Depende, tá? O que a sociologia traz pra gente é que existem diferentes formas de consciência do próprio indivíduo, do próprio sujeito. Então, esse sujeito que vive em sociedade,
ele vai compreender, né, de forma diferente essa consciência de que o outro existe, que o outro deve ser respeitado. É diferente, tá? Cada um tem essa consciência. E você tem a consciência de querer aceitar o fato de que existe o diferente e não aceitar o fato que existe diferente. Isso é muito importante, tá? Porque tira também da responsabilidade só social. É muito fácil a gente falar, eu vivo numa sociedade, a minha sociedade, ela é machista, racista, xenofóbica, ela enxerga o outro como algo totalmente horrível e diferente e tudo mais, e eu não tenho culpa. Tadinha de mim. Vivo aqui, né? O que eu vou fazer? Não. Você, como sujeito, dentro de uma coletividade, tem sim formas de independência e formas de aceitar ou não essa coletividade. E aí você, como sujeito, tem a sua responsabilidade também. Então, se você quiser trazer o etnocentrismo, vamos dizer, para uma coisa mais prática, é como se você tivesse um único óculos, tá? Um único óculos. Você tá lá e você tá usando um único óculos. Esse óculos é a sua cultura, a sua forma de viver, o seu modo de vida. O modo em que você está acostumado a viver e a observar o mundo. Como você se relaciona com o mundo é esse óculos. Você vai pegar esse óculos e vai olhar para todos os lugares e todas as direções do mundo. Quando você faz isso, olhando a partir do seu óculos, da sua cultura, você vai observar que a outra cultura não segue o mesmo padrão que o seu. A outra coletividade ética não segue a mesma ideia que a sua. Então, o que ela é? Errada. E aí é que você deveria retirar esses óculos, tá? Essa ideia do retirar esses óculos seria já uma ideia de você respeitar as diversidades, tá bom? Isso é muito importante aqui nesse momento. Mas é isso. Você tá olhando a partir de um óculos só. E aí você olha aqui, ó. Ih, olhei aqui. Não tá muito legal aqui o negócio. Tá bem esquisito. Não tá igual como eu faço. Em vez de você trocar o seu óculos, trocar a sua lente, ou então você retirar o óculos para enxergar de verdade, você tá ainda olhando o outro a partir da sua própria vida. É como se fosse um prisma, tá? E aí você olha através daquele prisma para tudo. E tudo que sai dali é só o que você pensa sobre o que a sua coletividade produz, tá? E esse é o grande problema do etnocentrismo. Ele causa suposições, cegueira e juízos de valor inerentes a qualquer outra etnicidade. A gente já faz isso naturalmente, tá? Eu não tô aqui dizendo que todo mundo é diferentão e que todo mundo já nasceu, nossa, meu Deus do céu, eu tô aqui no Brasil, porém, respeito geral tudo, eu sou totalmente diferentão. Eu não tô querendo te dizer isso e eu nem tô na esperança de que você ou que eu sejamos, né, isso tudo. Mas essa ideia, por isso eu falei que essa ideia de etnocentrismo, ela já é produzida, tá? Você já tem um certo nível de cegueira, um certo nível de problema em identificar o outro. Só que se você consegue ter consciência desse problema, você consegue resolver, tá? Quando você adquire consciência dessa questão de que, tipo, olha só, não pode pensar assim, não é assim, nem todo mundo vê, nem todo mundo, por exemplo, é cristão, nem todo mundo tem uma sociedade baseada no cristianismo, como a nossa. Nem todo mundo tem uma sociedade, enfim, baseada em práticas culturais como a nossa sociedade. E aí, quando você olha para o outro, você tem que olhar observando o que aquele outro construiu. Não é observando o cara como a outra sociedade como é legal, né? Fizeram um negócio ali, mas meio primitivo, né? Meio selvagem. Você não pode fazer isso. Isso é produzir um etnocentrismo violentíssimo, tá? Que viola a existência do outro como ser humano e que viola a própria ideia de que somos livres para ter diferentes culturas e diferentes formas de pensamento. Quando eu tô falando de cultura aqui, não cai nessa ideia de que cultura, que legal, cultura é o folclore brasileiro. Não é só isso. Cultura, cultura, cara, é mais do que você pensar sobre isso, sobre folclore, sobre religião, sobre não sei o que. Eu tô falando de intelectualidade, eu tô falando de forma de pensar, eu tô falando de reconhecimento da capacidade do outro de viver. Se você não reconhece a cultura do outro como potência e como legítima,
você literalmente está retirando desse outro a capacidade que ele tem de se construir como próprio ser humano. Esse é o grande problema do etnocentrismo. Não é só a ideia de, ele vai colocar uma cultura na frente da outra e as outras são primitivas. Quando você faz isso, você está tirando a humanidade e a capacidade de construção cultural e intelectual de uma população inteira. E deixando essa capacidade, apenas para você. Isso vários antropólogos fizeram, tá? A gente vê, a gente fala, antropologia linda, não sei o que. Tá, não é bem assim não. Vários antropólogos, quando vão realizar esses estudos, né, fora do gabinete, e eles vão para essas sociedades distintas, e eles vão estudar essas sociedades, eles chegam lá no seu trabalho, né, normal, eles vão escrever, no trabalho acadêmico, eles vão escrever lá tudo bonitinho. Agora, no seu diário, eles vão dizer assim, esse pessoal fede, esse pessoal não sei o quê. O que ele está produzindo é um conhecimento científico, né? Só que, ao mesmo tempo, ele está partindo da sua visão e da sua ótica, tá? Hoje em dia, a gente tem uma tendência a tentar resolver esses problemas, mas nem sempre a gente consegue, tá? Eu não estou dizendo aqui pra você que você vai ser um super ser humano diferentão e que você vai conseguir olhar todas as culturas do mundo inteiro sem estranhar nenhuma. Mas que se você pelo menos conseguir identificar que ao estranhar uma outra cultura, você já está partindo de algo, né, de que o centro é você, seria maravilhoso. Só isso. Eu não quero mais nada, tá? Não tô com a pretensão de que você saia daqui super diferentão, não. Só de que você observar que ao olhar e estranhar o outro, você está produzindo um julgamento, uma suposição, tá? E que você está partindo de uma cegueira cultural. Já seria para mim suficiente e eu já posso ser feliz e acabou a aula de hoje, tá?